eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, em som de Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos aqueles que ainda não são filhos do mesmo Pai. Amém? Mas se você quiser ser filho do mesmo Pai, a mensagem é poderosa em Cristo Jesus para te batizar no corpo de Cristo hoje ainda, se você quiser. Amém? É só você ficar atento a esta mensagem e no final da mensagem, nós vamos fazer uma oração, porque essa oração vai te dar força, vai te dar graça. Essa oração vai te levar na presença de Deus
e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Amém? Então fique atento, presta atenção, assiste o vídeo até o final. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Sidney. Amém? Do Ministério Pasto Forte. Aleluia, glória a Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela não é minha. A palavra, ela é de Deus. Tá certo? Então, o pasto de Deus, ele é forte. Amém? E este canal representa este ministério. Amém? Este canal, ele foi feito justamente para inspirar os pregadores, inspirar os pastores, inspirar os que estão fracos na fé e trazer você que ainda não tem fé, trazer você que ainda não tem Jesus, para os caminhos de Jesus. Amém? Olha só o que Jesus disse, né? Lá no Evangelho de São João. Amém? No Evangelho de São João, no capítulo 15. Amém? E no versículo capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros. Então, a Bíblia aqui está querendo dizer que você que ainda não tem fé, você não está ouvindo, você não está assistindo esse vídeo, você não está ouvindo essa mensagem por uma obra do acaso. Amém? Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. E Ele quer realizar esse plano a partir de hoje. Porque, como diz a palavra, você é um escolhido. Deus está te chamando para você ser um escolhido. Amém? Para você sair das obras das trevas e vir andar na maravilhosa luz de Jesus. Amém? Essa é a mensagem para você. Dai ouvido, creia. Amém? A voz é do pregador. Amém? Mas a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra, ela é de Deus. E ela é poderosa para te libertar dos seus pecados, te libertar das garras de Satanás. Amém? Glória a Deus. E o tema que nós vamos pregar hoje são vários. Amém? Nós vamos pregar hoje, nessa mensagem, fique bem atento. Nós vamos falar dos crentes Jacó. Nós vamos falar um pedacinho do meu testemunho. A oração do arrependimento, né, que vai ser a parte final. Nós vamos também dizer aqui, esclarecer para você se o diabo existe ou não. Amém? Se o inferno existe ou não. Se o céu existe ou não. Amém? Se os sofrimentos no inferno é passageiro ou são eternos. Amém? E que tipo de gente irá para este lugar? Amém? Tudo dentro das Sagradas Escrituras eu estarei ensinando e anunciando para você aqui hoje. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. O meu testemunho é o seguinte, que, como muitos irmãos já sabem, eu prego o Evangelho desde 1998. Amém? Eu não tenho pai na fé, não tenho mãe na fé. Por quê? Porque o Senhor trabalhou na minha vida, durante a minha vida, desde os 11 anos de idade, de uma maneira diferente. Amém? Então, eu não posso mentir. Se eu falar alguma mentira, eu não sou servo de Deus, e sim de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Amém?
Então, Deus, Ele me revelou isso, me deu uma revelação tremenda, eu com 11 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu fiz um cursinho bíblico, como muitos já conhecem o meu testemunho. Amém? Aos 21 anos, a minha tia e o meu tio me levou para a igreja pela primeira vez, só que ali também eu não aceitei Jesus, certo? Aí depois desse tempo, né, eu já com 27 para 28 anos, aí eu comecei a ir nas igrejas, frequentar algumas igrejas, aceitei Jesus mais ou menos umas 5, 6 vezes, amém? Com vários pregadores diferentes, em várias igrejas diferentes, entendeu? Mas, na verdade, quando eu fui pela primeira vez na igreja, eu já era um cristão, eu já tinha fé em Deus, eu já tinha a base do Evangelho, só não praticava, só não obedecia, entendeu? Mas qualquer pessoa que falava, você tem fé em Deus, você crê em Deus? Creio, tenho fé em Deus, conheço a parte da Bíblia, porque antes de eu ir na igreja, eu já li a Bíblia de vez em quando, amém? Então é isso, irmãos, essa é uma pequena parte do meu testemunho, amém? Que eu vou continuar contando em outros vídeos, né? Algumas coisas talvez você não saiba, né? Eu já passei por muitos perigos de vida, né? Já fui muito ameaçado, muito perseguido, né? Uma vez na praça, eu estava pregando sozinho nesse dia, né? Como na maioria das vezes, já preguei com os irmãos do lado, mas dá para contar nos dedos. Conta-se nos dedos, tá? 99% das minhas pregações eu sempre fui evangelizar sozinho, ok? Inclusive na missão para Minas eu fui sozinho, eu pregava sozinho lá. Então veja bem, deixa eu dizer uma coisa, nessa minha caminhada já me puxaram uma peixeira desse tamanho, afiadinha, tá certo? De um homem que vendia coco, amém? Lá na praça, e eu já estava pregando ali já há 3 anos, né? E ele encostou o carrinho do coco lá e achava que eu que estava dando prejuízo para ele. Aí ele veio para cima e me ameaçou, encostou a peixeira perto de mim e disse, agora você vai parar de pregar, senão eu vou te fazer picadinho aqui. E o olho dele estava vermelho, ele estava endemoniado, a enxucaveira tinha entrado nele, porque o Senhor tinha me revelado. O espírito da morte tinha entrado nele. E ali, irmãos, eu falei, minha vida, sempre quando eu preguei, sempre quando eu faço a obra de Deus, minha vida está de acordo, está no altar, né? Já não estava frequentando mais igreja nenhuma, mas minha vida estava no altar, estava vivendo uma vida já de santificação. A minha vida espiritual, ela foi edificada 3 anos e meio dentro da igreja, e quando eu saí da igreja, foram 3 anos e meio de jejum, oração e leitura da Bíblia em cima do monte, jejuando muito. Inclusive, em um desses jejuns, eu fiquei 3 dias, e mais de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, jejuando em favor do meu ministério, em favor da minha vida espiritual e em favor da minha vida. 3 dias, mais de 3 dias e 3 noites, irmãos. Isso não é brincadeira, tá certo? E ali, irmãos, eu pregando ali, e esse homem querendo fazer eu parar de pregar. Aí eu parei a pregação e falei assim, meu amigo, é o seguinte, faça o que você tenha que fazer. Se chegou o dia de eu morrer, eu vou morrer. Eu estou pronto para morrer, ok? Para mim o morrer é lucro e o viver é ganho, tá certo? Você que sabe, tá? Eu não vou parar de pregar, porque eu prego aqui há 3 anos, ok? E outra, da minha casa aqui, tá? É 40 minutos de caminhada. Eu não andei de lá aqui a pé, debaixo desse sol quente, para vir pregar aqui, fazer a obra de Deus com a unção do Espírito Santo, tá certo? E agora um homem qualquer vir querer me ameaçar e fazer eu parar de pregar, tá? Eu obedeço à voz de Deus e não à voz do homem. Se fosse para mim não vir para me pregar aqui hoje, eu não teria vindo, Deus não teria permitido. Mas quando eu saí de casa, eu fiz a minha oração. E o Senhor falou comigo, vai que eu sou contigo, tá? Então eu vou continuar pregando. O que você tiver que fazer, faça. E ali, irmãos, amontoou um monte de gente ao nosso derredor. As pessoas iam lá
no carrinho dele do coco para pedir um coco. Ô do coco, dá um coco aqui para mim e tal, para ver se ele se desligasse de mim, né? Para ver se ele se animasse, para ver se ele, né, mudasse o ânimo dele, né? Mas não tinha jeito, o homem ele estava endemoniado, ele pegava a peixeira e passava assim no meio da praça, assim, eu ficava molando a peixeira, eu vou acabar com esse cara hoje, ele é muito forgado, e falava um monte, irmão, me xingava de tudo quanto era nome, e ali eu com a Bíblia na mão pregando, e eu não saí não saí, continuei pregando ali até o fim, até que parece, pelos olhos da fé eu vi isso, né? O demônio saiu, né? Um anjo mais forte de Deus. Tinha um anjo, os anjos já estavam me protegendo ali. Mas veio um anjo mais forte, expulsou aquela legião, expulsou aquele demônio da morte, demônio assassino que estava na vida dele. Aí ele abandonou o carrinho dele lá e foi lá na padaria tomar café ou tomar uma cachaça, não sei. Aí ele voltou calminho, tal. Aí, depois que ele voltou, ainda continuei pregando mais uns 15 minutos. Né? Aí terminei a pregação e disse para ele assim, ó, meu amigo, Deus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama. Aí ele, Deus te abençoe. Eu falei assim, Deus precisa te abençoar, é você, viu? Amém? E aí eu fui embora e Deus operou um grande livramento, irmãos. E ali naquele grande dia eu creio que muita gente saiu convertida. Porque uma multidão fez uma volta entre nós ali. Entendeu? E fora as pessoas que estavam passando, que eram muita gente. Ali era uma praça que passava muita gente. Porque também tinha lojas de um lado e lojas de um outro. Era tipo uma praça calçadão. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Esse é apenas, né, uma das vezes que eu fui perseguido, que quase passei pela morte. É lógico que tem muita história para contar. Se eu for contar tudo aqui, vai ter mais de 12 horas de vídeo. Amém? Então é isso. Está aí, né, o que eu prometi, uma pequena parte do meu testemunho. Né? Agora nós vamos falar um pouco, irmãos, dos crentes Jacó. Amém? Os crentes Jacó são aqueles tipos de crente, irmãos, que pedem emprestado as coisas e não devolvem. Pede dinheiro emprestado e não paga. Tá certo? Furtam, quando tem oportunidade, eles roubam. Tá certo? Engana os outros. Quando eu estou falando crentes de Jacó, é irmão e irmã. Tá? Tem irmãs que se fornicam. Tem irmãos que se fornicam. Tem irmãos que pegam uma irmã, ficam um tempo com ela, usa e abusa e depois sai fora. E tem irmã também que engana irmãos. Às vezes por causa da sua beleza. Né? Vai para a igreja, né, com outras intenções. Então, crentes Jacó tem muito nos nossos dias. Amém? O crente Jacó, ele é violento. O crente Jacó, ele fala palavrão, ele ofende os outros irmãos que são usados pelo Espírito Santo. O crente Jacó fica vendo os defeitos das pessoas e dos irmãos dentro da igreja. Os crentes Jacó, eles estão espalhados pelo mundo. Amém? E a partir do momento que a palavra de Deus começa a se concretizar na face da terra, é óbvio que o número desses tais vai aumentando. Amém? Então, o que eu posso dizer para você, irmão, que está firme na graça de Deus? Continue lendo a palavra, orando, jejuando, vigiando. Amém? Comece a desenvolver os frutos do Espírito Santo. Amém? Lembra-se lá de Gálatas capítulo 5. Amém? Cultiva os frutos do Espírito. Amém? Porque sem os frutos do Espírito você não pode ser salvo. Não pode. Porque
crente Jacó, ele não tem os frutos do Espírito. Amém? Ele vive uma vida carnal. Ele vive uma vida sem compromisso. Ele vive uma vida na depravação. Uma vida promíscua. Amém? O que é uma vida promíscua? O que é um crente Jacó? Por exemplo, uma pessoa depravada. Eu não estou falando a você, meu querido e minha querida, que não é cristão ainda. Não. Deus, ele vai libertar vocês. Eu estou falando já com cristãos aqui, tá bom? Não é com vocês. Veja bem, o crente promíscuo, o crente Jacó, tá? Ele vai para a praia, tá? Ele coloca sunga, ele fica pelado, ele fica sem roupa na praia, só com sunga, ou com bermuda, tá certo? Sem camisa, etc. Ok? O crente Jacó, ela coloca biquíni, ela vai de maiô, põe maiô, e diante da sociedade, né, ela coloca aquelas calças justas, aquelas roupas justas, e às vezes vai até para a igreja assim também. Eu não estou dizendo que usar calça, irmã, é pecado. Não. Porque se você colocar uma calça de mulher decente, uma calça social, uma calça frouxa, que não anda chamando a atenção do homem, tranquilo. Se você colocar uma camisa social de manga comprida, mas que não mostre os seus seios, que seja folgada, normal, não é pecado não. Não é. Tá certo? Pecado é você usar essas roupas, irmã, que chama a atenção dos homens na rua, que tira os irmãos da fiação com Deus na igreja. Isso é que é pecado, irmã. Você está sendo uma crente Jacó, uma crente depravada, uma crente promíscua. Tá certo? Então é isso. Amém? O crente Jacó, ele bebe cerveja, ele bebe cachaça e ele acha que está tudo certo. Ele acha que Deus não vai cobrar isso. Mas vai. Amém? A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O crente, ele tem que se encher do Espírito. Tá certo? Eu fiz um vídeo, tá certo? De uma visão que Deus me deu, desse planeta aí chamado Nibiru, ou Planeta X, tá certo? Que tem irmãos lá que falam que eu tô bêbado, que falam que eu tô drogado. Falam cada absurdo lá, entendeu? Sim, irmão, eu tô bêbado com o Espírito Santo. Eu tô embriagado com o Espírito Santo. Tá certo? Eu estou cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus no meu coração. É disso que eu estou cheio, é disso que eu estou embriagado. E com essa embriaguez, eu cada vez mergulho mais. Amém? Tá? Porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Tá certo? E não de cachaça e não de drogas. Tá certo? Então é isso aí. Tá? Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Tá certo? É o Espírito Santo de Deus que eu tenho. E a palavra do Senhor na minha vida, ela é forte e poderosa. Senão eu não teria resistido ao diabo e às suas tentações até aqui. E a minha carne mesmo já teria me derrubado há muito tempo. Tá? Mas pela misericórdia do Senhor, de me revelar a palavra, e de me revelar, né, as manobras que eu tenho que fazer dia a dia para permanecer na fé e na graça, ela tem funcionado. Por isso, se você der ouvido aos meus conselhos, mesmo você que não vai na igreja, você pode ser salvo sim. É mais difícil, mas existe essa possibilidade, porque a Bíblia diz isso. Tá? Vai chegar uma época, e já está chegando, que igreja não vai ter mais. Não vai ter mais igreja, não vai ter mais culto. As igrejas vão ser fechadas. Ok? E aí? E aí? E você, que diz que é salvo só porque está dentro da igreja? Então, quando as igrejas fechar, então você vai ser condenado. Você não vai aguentar o tranco. Você vai se desviar. Você vai passar para o lado da besta.
Ok? Está me compreendendo, irmão? Então, veja bem, o mais importante de tudo é você dar ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai trabalhar dentro de você. Amém? O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, no versículo 21, 22 e 23, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E se alguém me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí Judas, o Judas bom, tá? O Judas do bem, o Judas apóstolo, perguntou a Jesus: mas Senhor, como tu te revelarás a nós e não ao mundo? Aí o Senhor lhe respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e será amado por meu Pai. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Está vendo? É as palavras do Senhor. Ok? Você que está ouvindo essa mensagem, se você der ouvido essa mensagem e guardar no seu coração, amém? Mais cedo ou mais tarde, o Senhor Jesus Cristo ele vai vir. Ainda que você não vá para a igreja, mas se você guardar essa mensagem, essa semente, se você guardar essa fé que eu estou lançando no seu coração agora, tá? No dia da calamidade, Deus ele vai te visitar, vai te dar direção, vai te dar força. Nem que ele tenha que te dar força para você morrer pelo nome dele e ser salvo. Mas você não vai ficar desamparado. Você vai ter força para não negar o nome do Senhor e ir para o martírio, mas depois ir para a glória. Amém? Para você que não vai passar pelo martírio, mas que você tem que sofrer uma morte também, tá certo? Ele vai te dar graça e ele vai se manifestar a você antes da tragédia acontecer. E com certeza você vai fazer uma oração tremenda antes da sua morte. E Deus vai te perdoar. E quando a tragédia vir, você vai morrer, mas você vai morrer salvo. E Jesus Cristo vai estar te esperando de braços abertos, lá em cima na glória. Amém? E para você que tem que alcançar o arrebatamento ou o milênio, procura temer a Deus agora. Guarda essa mensagem, guarda essa palavra, porque nesses dias o Senhor vai te dar força e Ele vai te dar direção e você vai ter um suporte de Deus para você aguentar e suportar a fome, a necessidade, suportar o imenso calor que vai vir, suportar o frio, tá certo? Você vai suportar tudo isso. Tá certo? Se você guardar a palavra de Deus, como ele diz aqui no versículo 23, né, de Mateus 14, como eu acabei de pronunciar para você aqui. E nós, aqui, versículo 23, né? Mas se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quer dizer, nesses dias Jesus vai ter um encontro com você. Amém? E aí você vai ver a diferença e vai ver que valeu a pena você viver uma vida santa, abandonar a cachaça, abandonar o cigarro, abandonar o adultério, abandonar a prostituição, abandonar a pedofilia, abandonar a mentira. Amém? Abandonar os roubos, abandonar os assassinatos, abandonar o homossexualismo, abandonar o lesbianismo, abandonar a depravação, a promiscuidade, abandonar a mentira e etc.
você vai ver que valeu a pena você abandonar tudo isso, ou outros pecados talvez que você tenha, mas que a Bíblia condena. Talvez você não saiba, mas Deus vai te revelar esses pecados. E quando você começar a ler a Bíblia, procura ver o que você faz que a Bíblia condena, para que você não venha a ser surpreendido naquele dia. Amém? E venha morrer sem salvação. Certo? Ou venha receber a marca da besta, a marca do anticristo no seu corpo. Tá certo? E aí definitivamente você não vai ter mais chance de salvação. Diz as Escrituras. Amém? Então é isso, meu irmão. Tá? Se você é um crente Jacó, abandone os seus pecados. Porque crente Jacó não vai subir para o céu, não. Tá? Você era Jacó quando você não tinha aceitado Jesus. Quando você aceitou Jesus, você tem que ser um crente santo, um crente obediente à palavra de Deus. Tá? Jacó, ele era chamado de Jacó porque ele era enganador. Tá? Jacó significa enganador. Tá? E tanto é que ele enganou o irmão dele, né? Mas ali era propósito de Deus, mas mesmo assim ele vivia no engano, ele vivia no erro. Mas depois, com o tempo, ele se converteu. Certo? Lê lá Gênesis que você vai entender o que eu estou falando. Tá? Com o tempo, ele se converteu, ele se arrependeu. Ele pediu desculpa para o irmão dele, ele se reconciliou com o irmão dele. Tá certo? E aí, quando Deus viu que ele tinha um arrependimento dentro do coração dele, o que Deus falou para Jacó? Jacó, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Tá certo? Deus mudou o nome dele. Certo? Porque ele mudou de vida. Ele nasceu de novo. Tá certo? Pela fé ali, ele começou a seguir as pisadas do vô dele, Abraão, e as pisadas do pai Isaac. Tá certo? Então, crente, não venha viver uma de Jacó, achando que Deus vai ter misericórdia de você. Porque crente Jacó, a Bíblia diz categoricamente, vão ser lançados no inferno. Irmão Jacó, se arrependam, porque o inferno está cheio de crentes, irmãs e irmãos Jacós. Tá? E se torne um Israel. Amém? É isso aí. Tá? Esse é o tema, né, que nós acabamos de ensinar, como eu disse no começo do vídeo, né? Que nós ia falar também dos crentes Jacó, que ia ter mensagem para os pecadores, amém? Para as pessoas que ainda não são cristãos, né? Já falei um pedaço do meu testemunho também, e agora nós vamos ver se realmente as pessoas que dizem que o diabo não existe, então nós vamos ver se o diabo existe ou não existe, amém? Vamos para a Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então tá aí. O diabo existe ou não existe? A Bíblia vai te responder agora. Amém? Vamos lá. Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Amém? Capítulo 20, versículo 10. Que diz assim, ó. Você falou que o diabo não existe? Olha aqui, ó. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Olha aí, a palavra de Deus diz que ele existe. E quem é que te engana, irmão, irmã, a ser um crente Jacó? É o diabo, porque ele é o enganador. Olha aqui, ó, o diabo que os enganava. Então, é o diabo que te engana, irmã, para você casar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É o diabo que te engana, irmão. Também é a mesma coisa. É o diabo que engana vocês a usar essas roupas depravadas, essas roupas
que chama a atenção dos homens, que fazem os homens adulterar no coração, desejando vocês. Isso tanto faz, porque tem irmão também que usa roupa apertada. Tem irmão que usa camisa apertada, calça apertada. Isso também instiga as mulheres. Tá certo? É o diabo que engana vocês a falar e dizer que não tem problema, não tem nada não, usar biquíni, usar maiô, o irmão andar sem camisa, né? Falar palavrão, beber cachaça, beber cerveja, etc. Né? Eu já disse a lista aqui já anteriormente. Então, o diabo ele engana, ele é enganador. Ele é enganador, tá certo? É o diabo que engana os crentes a sair da igreja, com exceção a mim. Amém? Porque no meu caso, foi uma obra de Deus. Tanto é que eu estou firme até hoje. Tá? Mas eu não aconselho nenhum irmão, nenhuma irmã a sair da igreja. Porque se sair, desvia. Tá? Se sair, desvia. Não saia da sua igreja, irmã. Não saia da sua igreja, irmão. Porque ainda não é tempo de sair das igrejas. Ainda não é tempo. Não saia. Amém? Então, o diabo ele engana e por aí vai. Porque lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus ainda chama o diabo também de ladrão. Tá certo? Então, as pessoas que roubam, os crentes que roubam, tá certo? Que não são todos, é óbvio, né? A gente não pode generalizar, tá certo? Mas, assim como as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias, aí na igreja, 50% vai ser lançada no fogo eterno, no sofrimento eterno. Como 50%, Deus vai recolher. Certo? Uma parte antes do arrebatamento e outra parte no arrebatamento. Amém? Mas, João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Tá? Essa é a função do diabo. Matar, roubar e destruir. Te enganar. Tá certo? E aqui em Apocalipse 20:10, Deus está dizendo aqui, ó, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Então, o diabo é que engana as pessoas. Tá? O diabo é que engana as pessoas, às vezes, ficar dentro da igreja, vivendo um evangelho de duplicidade. Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Tá certo? É o diabo que engana as pessoas. Então, vamos ficar esperto. Agora está provado, né, que o diabo existe. Então, toma cuidado, porque ele quer levar a sua alma para o inferno. Amém? Vamos lá? Então, agora, nós vamos abordar agora o inferno. Existe ou não? Não existe? Eu ouço um monte de gente dizer que o inferno não existe. Tá certo? Mas a Bíblia vai dizer se ele existe ou se ele não existe. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 ao 15. Vamos lá? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Então, a Bíblia está dizendo o quê? Que o inferno, ele existe. Amém? E que existe almas no inferno, sim. Tem pessoas que falam que as pessoas vão ser lançadas lá só depois, mas não. A Bíblia diz que já tem gente no inferno. Tanto é que quando Deus pedir conta do inferno, das almas dos pecadores, certo? O próprio inferno também vai ser lançado dentro do lago de fogo. Amém? Então está aqui bem claro que o inferno existe. Amém, gente? Ainda
em Mateus capítulo 25, versículo 41, olha só o que a Bíblia diz. Aqui, Mateus capítulo 5, versículo 41. Vamos lá? Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha aí. O fogo eterno, aonde que é o fogo eterno? No inferno, né? E o pior de tudo, né? Depois do inferno, os mortos vão ressuscitar, a Bíblia diz isso, para receberem um outro julgamento no dia do juízo final, que é o lago de fogo, tá certo? E o lago de fogo é muito pior do que o inferno, muito pior. Então, irmãos, pessoas que não são crentes, tentem escapar do inferno agora, tentem escapar, porque depois do inferno ainda tem o lago de fogo, que ainda é pior. Amém? Então, agora é a hora. O tempo é agora. Amém? Não vai ter segunda chance. Não vai ter segunda chance depois da morte. Não adianta. Dai ouvido. Dai ouvido. Atenta. Se arrepende dos seus pecados, crente. Se arrepende dos seus pecados, católicos. Se arrepende dos seus pecados, espíritas, kardecistas, seja lá da qual forma que for o seu espiritismo, seja kardecista segundo o Evangelho, seja espiritismo da magia negra, do candomblé, da macumba, da magia negra, da umbanda, da quimbanda, seja lá qual for o seu espiritismo, se arrependa, porque os feiticeiros vão ser lançados no lago de fogo. Qualquer pessoa que está no espiritismo, para Deus é como se fosse feiticeiros e feiticeiras. Não importa se é da magia negra ou se é do espiritismo da mesa branca ou do evangelho ou do kardecista, que é segundo o evangelho, né? Da Allan Kardec lá. Para Deus é tudo feiticeiro. Amém? Então se arrependa, você que está no crime, que está na pedofilia, que está no homossexualismo, que está no roubo, que está no tráfico, que está na prostituição, que está no adultério, se arrependa. Dai ouvido, porque depois da morte não tem mais salvação. Não tem. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: porque está ordenado a todos os homens a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, a sentença final de Deus. Tá? Depois da morte é inferno. Depois do inferno é o tribunal do trono branco, o juízo final. Depois dali é o lago de fogo, não tem conversa. Então, meu querido, minha querida, se arrependa dos seus pecados agora, enquanto é tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque o inferno é terrível, gente. Imagina, quando a gente tem uma queimadura qualquer aí, até com palito de fósforo, você vê a dor que é, né? Fica até uma marquinha no corpo. Você imagina você sofrer eternamente, sem chance de sair dali, porque a alma ela é imortal, a alma não vai ser destruída. A Bíblia diz que a alma ela é imortal. Vocês querem ver? Olha aqui. Vamos para Mateus capítulo 25, também, né? Versículo 46. Olha aqui o que diz. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Para você ver,
Vale a pena você obedecer a palavra de Deus e não negar Jesus, custe o que custar. Vale a pena você viver uma vida santa, porque você vai para a vida eterna. Ou seja, você nunca mais vai morrer. Nunca mais. Você só vai desfrutar das bênçãos de Deus eternamente e da presença do Senhor. Mas se você morrer nos seus pecados, como diz as Escrituras aqui agora, olha aqui, ó. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno. Quer dizer, sofrimento eterno já diz tudo. A alma não morre. Você vai sofrer, você vai ser queimado e queimada para sempre. Amém? É a Bíblia que está dizendo. Ó. É a Bíblia que está te declarando, que está te revelando isso. Amém? E para finalizar, que tipo de gente irá para este lugar? Eu já disse a lista de pecado aqui. Certo? Que tipo de gente irá para lá? Vamos lá para Apocalipse, primeiro para Mateus. Mateus 5:22. Amém? Nós já estamos aqui no livro de Mateus mesmo, né? Vamos lá, Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Amém? Eu vim para esse versículo aqui, porque lá em Apocalipse 21:8, não fala sobre isso, tá? Não denuncia esse pecado. Então, tem muita gente que chama nós, que pregamos a verdade, de louco, de doido, de bastardo, de besta, né? Xinga a gente de vários palavrões, e etc. Né? E às vezes até crente mesmo, né? Falam que a gente fala besteira. Muitos crentes falam que eu falo besteira. Né? Não é todos, tá? Não é todos. É só aqueles que estão embriagados com as coisas de Satanás que falam isso. Né? Mas os crentes lúcidos, sóbrios, antes deles falar de mim, eles assistem o meu vídeo 1, 2, 3 vezes, aí depois eles veem que, opa, aí tem unção, aí é homem de Deus, eu não vou cair nessa não, estou fora. São os irmãos e umas irmãs inteligentes, tá certo? Então, olha aqui, ó. Todos vocês que blasfemam dos servos de Deus, certo? Todos vocês vão ser lançados no lago de fogo se vocês não se arrepender. Porque aqui, ó, Mateus 5:22 está afirmando isso. Agora vamos lá para Apocalipse 21:8. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz assim, ó. Olha só a classe de pessoas. Tem muito mais, tá? Aqui é só para finalizar o vídeo, tá certo? Para finalizar a mensagem. Ó, Apocalipse 21:8. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, olha aqui, aos depravados, olha aí, cristão e cristã Jacó. Aos assassinos, olha aí você que mata em nome de Deus. Fala que está fazendo um favor de Deus em matar as pessoas que não são da sua religião. Olha para onde você vai aqui, o crente, o religioso assassino. Olha aqui, ó. Os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, olha aqui, lésbica, homossexual. Crentes também que praticam pornografia em cima da cama, também não vai escapar dessa não, tá certo? Ó, os bruxos e ocultistas, olha aqui, espiritistas kardecistas, magia negra, umbanda, quimbanda, as pessoas que adoram Maria, adoram Iemanjá, Aparecida, aqui tá, ó, que já está na classe dos idólatras também, né, ó, os idólatras, né, e todos os mentirosos, né, aqueles que gostam de mentir, gostam de inventar coisa dos outros, né, para prejudicar os outros, falam as coisas sem segurança, não tem certeza, fala as coisas de um porque julga segundo a aparência,
né? Você julga, tem muitas pessoas que me julgam segundo a aparência, né? E aí elas já faz a leitura errada e aí acaba pecando, né? Cuidado, pessoal, não é assim, tá certo? Não é assim, entendeu? Antes de você falar de mim, primeiro você tem que perguntar para mim se realmente eu sou isso, se realmente eu fiz isso, se realmente eu já fiz aquilo ou não. Você não pode sair falando assim, porque você está condenando a sua própria alma ao inferno. Amém? Estou falando isso para o teu bem, porque eu quero salvar a tua alma desse lugar, porque a palavra está comigo. Amém? A palavra do Deus Todo-Poderoso está comigo. Se você crer e se arrepender, Deus ele vai te salvar também. Amém? Então, ó, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Quando fala segunda morte, não está querendo dizer que não vai, a pessoa vai perder o sentido, a alma vai se desintegrar, vai se desfazer e não vai existir mais. Não é isso. A Bíblia fala de segunda morte é porque essas pessoas nunca mais vão ouvir a palavra de Deus. Elas só vão ver Deus no juízo final mesmo, para depois ser lançado lá. Depois elas não vão ver mais a Deus, não vão ver os anjos, não vão ver os cristãos que foram salvos. Essas pessoas não vão ter mais acesso à água, à comida, certo? Lá no céu não existe, lá no lago de fogo não existe descanso, não existe descanso. Lá não tem cama, não tem travesseiro, não tem cerveja, não tem nada disso, não tem sexo. Lá é só fogo e enxofre, para sempre. Para sempre, porque você nunca vai morrer. Porque a alma, ela é imortal, tá certo? Como eu já ensinei aqui nesse vídeo, ela é imortal. Então você não vai ser destruído não, tá certo? Embora algumas passagens da Bíblia diz destruição, significa destruição assim, do seu corpo. Destruição assim da sua carne, mas a sua alma e o seu espírito, ela é eterna, tá certo? Os sofrimentos são eternos, como eu já disse no vídeo. Se você ainda resta alguma dúvida, ficou em alguma dúvida, volta o vídeo, assiste novamente que eu tenho partes nesse vídeo explicando sobre isso. Amém? Então é isso aí. Essa é a mensagem e este é o recado. Para os cristãos Jacó, para os cristãos que estão fracos, recebam força, para os cristãos fortes, recebam mais força ainda, e para você que não é crente, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora, porque Ele morreu por você lá na cruz do Calvário. Amém? Jesus, Ele morreu por você na cruz do Calvário, Ele morreu pelos teus pecados. Amém? Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai com todo o poder. Tá certo? Todo o poder foi dado a Ele, no céu e na terra, como diz lá em Mateus capítulo 28. Então, faça essa oração agora. Diga ao Senhor Jesus para Ele perdoar os seus pecados. Amém? Que você pratica desde a sua adolescência, desde a sua mocidade. Jesus, Ele quer agora perdoar os seus pecados. Faça essa oração. Peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida e nunca mais apagar. Faça para Ele derramar o Espírito Santo sobre a tua vida e te dar força para você começar a obedecer a Bíblia, para você entender a palavra de Deus, para Ele te dar força para você nunca negar Ele se vir uma prova dessa para você. Pede para Ele te dar força e direção nos dias maus que estão vindo aí, porque a igreja não vai ser tirada da terra antes da grande tribulação, de jeito nenhum, a igreja não vai ser tirada, porque Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31, Jesus deixa bem claro isso, que depois da tribulação daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, eu enviarei os meus anjos e reunirei meus escolhidos dos quatro cantos da terra. Tá certo? Ele vai salvar a igreja no arrebatamento, a igreja os que permanecerem vivos, tá? Depois da grande tribulação e não antes. Esse é o arrebatamento, porque tem algumas pessoas que falam que os israelitas, alguns tipos, os 144 mil que vão ser arrebatados. Negativo. Negativo. Tá? A igreja vai ser tirada somente no final da grande tribulação. Porque aqui Jesus não está falando com os judeus, eles estão falando com os discípulos dele, que já era considerado igreja.
Porque Deus chama aqueles que não são e que não foram como se já fossem. Tá? Então eles estão falando aqui com os judeus cristãos, com os que creem, não é com os judeus incrédulos. Tá certo? Então, a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação daqueles dias, como diz essa passagem. Tá? E os israelitas, eles não podem ser arrebatados, porque senão não vai existir milênio na terra. Amém? E ponto final. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Eu sou porta-voz de Deus. Sou um pregador da verdade e não da mentira. Amém? Então é isso. Então, você precisa adquirir essa força, essa direção, você que não é cristão. Então, ore, peça para Deus, peça perdão dos seus pecados, peça ajuda para Ele, peça para Ele te libertar daquilo que você não consegue deixar, mas que você sabe que está te levando para o inferno. Entendeu? Não desista, sempre vai pedindo, porque mais cedo ou mais tarde Jesus ele vai ouvir sua oração, ele vai te perdoar e te libertar e te salvar, porque Ele é fiel e justo para fazer isso. Ele morreu pelos teus pecados também, meu querido, minha querida. Então, é só você reconhecer e pedir para Ele te ajudar, e pedir para Ele te libertar, tá certo? Das coisas que você não consegue deixar, porque Ele vai, sim, fazer a obra na sua vida, mais cedo ou mais tarde. É só você guardar a fé, guardar essa palavra que você recebeu e fazer essa oração de arrependimento, porque oração para a bênção é uma coisa, a oração do arrependimento, ela é para a salvação, certo? E a oração do arrependimento, todo ser humano deveria estar com ela nos seus lábios. Sabe por quê? Olha só o que diz a palavra aqui, para a gente finalizar, em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, vamos lá, glórias a Deus, Romanos capítulo 10, versículo 8 a seguir. Olha o que a Bíblia diz, ó. Mas o que ela diz? O que? A palavra, né? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele crê jamais será confundido, ou seja, decepcionado. Amém? Para finalizar aqui, ó, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você tem que invocar o nome do Senhor com arrependimento, com oração. Faça uma oração na sua casa quando você estiver aí sozinho, sozinha. E faça essa oração do arrependimento. Rasga o seu coração, peça perdão. Fala, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o lago de fogo. Eu não quero ser condenado, Senhor. Me ajuda. Tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia de mim daqui para frente. Me ajuda, me dá direção, me dá força. Porque eu quero ter crédito com o Senhor naqueles dias que estão vindo, conforme diz o pregador aqui nessa mensagem. É isso aí, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço e te agradeço. Sempre ore em nome de Jesus Cristo. Mas em nome de ninguém. Só em nome de Jesus. Senão o Pai não vai te ouvir. Amém? Então essa é a mensagem para todos vocês. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.